Em vez de responder, acariciei seu rosto, traçando seus contornos com as pontas dos dedos, como se quisesse gravar sua testa em minha alma. Você acha que eu sou estúpido? Abri a boca fingindo relaxar. Liang Ting-shan achou que eu havia desvendado o nó em meu coração, apertou a ponta do meu nariz e riu de mim como sempre. O que é bobagem. Ele parecia ter medo de que eu pensasse demais e começou a analisar os prós e os contras para mim. Eu sei que você ainda está reclamando que eu menti para você por 6 anos, mas nesses 6 anos, os sentimentos pelos quais eu paguei não serão menores do que um ponto do que você. Por favor, me perdoe. Não posso abrir mão da minha família. Não posso deixar de lado as expectativas dos meus pais em relação a mim, mas também não posso deixar você de lado. Eu a amo muito. Mesmo sem esse certificado de papel, seremos os únicos um para o outro pelo resto de nossas vidas. Usarei tudo para compensar o que devo a você. Liang Ting-shan, até o momento, você ainda é muito sensato. Mas o que o faz pensar que uma sentença de compensação pode compensar os 6 anos de meu amor e afeição e pode substituir a vida de minha Yuan Yuan? Além disso, seu suposto futuro é trocado pela vida de minha carne e sangue mais próximos, então como posso aceitar isso com tranquilidade? No final das contas, eu ainda não disse nada. Sou egoísta, quero dar um desfecho perfeito a esse relacionamento de 6 anos, não quero estragar a beleza desse momento. Liang Ting-shan e eu nos aconchegamos um ao outro, olhando pela janela em silêncio. A noite já estava escura. O CLP Bell Tower Cultural Hall parecia ter um show de luzes hoje. A luz colorida, refletida na superfície do mar, refletindo vagamente a silhueta da Lion Rock à distância. O telefone de Liang Ting-shan tocou. Era Guo Huilin ligando. Ele se afastou para atender e me perguntou quando voltou. Seu aniversário está próximo, que tipo de presente você quer? Liang Ting-shan, acho que os fogos de artifício em Victoria Harbour hoje à noite só florescerão para mim. No ano em que ficamos juntos, Liang Ting-shan e eu fomos a Hennessy Road e encontramos alguém soltando fogos de artifício no Victoria Harbour. Eu estava com uma cara de saudade. Quando for meu aniversário 1 ano, você também vai comemorar os fogos de artifício no Victoria Harbour para mim, ok? Quando as palavras saíram da minha boca, eu me senti estranho. Qual é o nosso status? Como podemos soltar fogos de artifício no Victoria Harbour? Mas naquele momento, Liang Ting-shan sorriu e deu um tapinha na minha testa. Esse é o único desejo? Apenas esse desejo. Assente pesadamente com a cabeça. Liang Ting-shan provavelmente pensou nisso também. Ele pressionou sua testa contra a minha e sussurrou. Bom. O telefone tocou novamente, como um sino tocando antes da meia-noite, lembrando a Cinderela que o tempo havia acabado e que Liang Ting-shan estava indo embora. Abri meus braços para ele. Liang Ting-shan, abrace-me. Só um último abraço. Depois de amanhã, não poderemos mais nos abraçar. Liang Ting-shan me abraçou com muita força, como se quisesse me esfregar em seus ossos. Depois de um longo tempo, ele me soltou e depositou um beijo em minha testa. Vá para casa e espere por mim. Mas Liang Ting-shan, o lugar que você está com pressa de deixar é minha casa em Hong Kong? Acompanhei Liang Ting-shan até a porta. Como todas as manhãs após nosso casamento, eu o via sair para trabalhar, mas eu sabia que Liang Ting-shan e eu só poderíamos ir até certo ponto nesta vida. Meu celular apareceu, voltei a mim e comecei a fazer as malas. 6 anos depois de descobrir Hong Kong, as coisas que posso levar comigo são lamentavelmente pequenas, mas meia mala será suficiente. Mas deixei muitas coisas aqui, meus 6 anos de juventude, meu primeiro filho, meu coração. O cômodo tem uma aparência de objeto aleatório, são memórias de amor e ódio entrelaçadas. No sofá de couro vermelho e marrom, fomos para planejamento, e depois da reforma sem dinheiro, comemos uma carne seca frita no rio para compartilhar. Com uma dúzia de cervejas, bebendo um pouco bêbados, e então nos abraçamos e nos beijamos. No momento em que a luz fraca diminuiu, nossos olhos estavam se afogando em amor. Parece que a cada momento, deixe-me imaginar que podemos ter a cabeça branca. Mas os sonhos sempre devem despertar, e eu devo seguir em frente. Então, fechei a porta, peguei todas as informações de contato de Liang Ting-shan e deixei que ele ficasse completamente no passado. As asas do avião cortaram as nuvens, deixando uma trajetória após as nuvens, e por engano paguei 6 anos para que esse momento terminasse. Foi também nesse momento que a garotinha da vizinhança gritou: "Uau, alguém está soltando fogos de artifício no Victoria Harbour."
O relógio bateu 0 e eu balancei a cabeça para olhar. Olhando para baixo, do alto, um enorme fogo de artifício florescia no céu noturno, como um meteoro que deslizava pela cauda, iluminando os prédios altos dos dois lados do rio. Quanto dinheiro é necessário e quantas aprovações são necessárias para soltar fogos de artifício no Victoria Harbour em um curto período de tempo são coisas que eu não sei. No entanto, só por causa daquela frase Leung Ting Shun, quero que os fogos de artifício no Victoria Harbour floresçam somente para mim esta noite, às 0 horas do dia 25, os fogos de artifício no Victoria Harbour florescerão na hora certa, apenas para comemorar meu feliz aniversário. Em um piscar de olhos, o coração de milhares de emoções aflorou. Amor e ódio, inacreditável, mas mais arrependimento. Arrependimento por ser tarde demais. Arrependimento por esta vida ser assim. Arrependimento por nossos 6 anos, assim como esses fogos de artifício inoportunos, grandiosos e deslumbrantes, mas também destinados a cair. Peguei meu celular e fotografei o último respingo de esplendor no céu. As notícias apareceram na tela. HSBC e Wing Tai unem forças. Shen e Kwok escrevem outra nova biografia do mundo dos negócios. Quando os últimos fogos de artifício caíram, finalmente entendi por que eu odiava Liang Ting Shen. Odeio o fato dele não me amar tanto quanto eu o amo. Odeio o fato de eu ser uma existência que ele pode descartar a qualquer momento, quando pesa os prós e os contras, e odeio o fato de eu não contar para nada em seu mundo. Mas depois desses fogos de artifício, acho que um dia estarei no futuro, completamente aliviada. Não o amo, mas também não o odeio, porque na longa e notável vida de Liang Ting Shen, embora minha existência seja curta, mas a mais colorida, ele não pode me esquecer nesta vida. O casamento entre as famílias Cheng e Kwok foi altamente divulgado, e a festa de noivado foi realizada em um hotel de propriedade do HSBC. Não apenas a população local de Hong Kong compareceu, mas também dignitários do país e do exterior. Nos dias de hoje, dentro do salão, inesperadamente, em minha memória, Liang Ting Shen não é uma pessoa emotiva. Mas foi esse tipo de pessoa que, depois de saber da minha partida, arrependeu-se de seu casamento e correu para o aeroporto, apesar de tudo. A Sora Wen enviou outra foto de Liang Ting Shen do lado de fora da porta da UTI. Através da porta e da janela estreitas, Liang Ting Shen podia ser visto deitado na cama do hospital, com o corpo todo coberto de instrumentos e o rosto pálido. Apenas o detector de batimentos cardíacos, que soa de tempos em tempos, mostra que ele ainda tem características vitais. Senhora, Wen, não quero que volte para o seu país por causa disso. É para o seu bem, e o de Zhuo Lin. Lágrimas caíram na tela, e fiz o possível para morder os lábios até que ficassem pálidos para me impedir de comprar uma passagem. Chorei e digitei. Eu sei, obrigado, tia, por me dizer isso. A Seira. Wen não retornou minhas mensagens. Por mais de um mês depois daquele dia, eu dormia quase todos os dias sob medicação, mas não conseguia dormir por muito tempo antes de acordar e manter os olhos abertos até de manhã. Durante esse período, eu sonhava com Yuan Yuan todos os dias. Eu tentava ao máximo não prestar atenção nas notícias de Liang Ting Shen, mas à noite sempre sonhava com aqueles anos na propriedade de Yuan Chen. No pior momento, quando eu estava andando na Bodhi Tree Street e encontrei uma figura de costas que parecia Leung Ting Shun, não pude deixar de correr atrás dele. No momento em que vi seu rosto, percebi que estávamos em Berlim, não em Hong Kong, e que não haveria nenhum Leung Ting Shun aqui. Quando me dei conta disso, fiquei em uma rua estrangeira e olhei para os pedestres que passavam, e minhas lágrimas caíram silenciosamente. Os dias se passaram assim, e eu reduzi gradualmente a dosagem do medicamento. Só de vez em quando eu pensava naqueles 6 anos e fantasiava que ele não era Zheng Zhuolin, mas apenas Liang Ting Shen. Após meus estudos, fiquei em Berlim por enquanto devido aos acordos com minha empresa. Em agosto, quando o proprietário quis devolver o apartamento, tirei uma licença e contratei um agente para procurar um apartamento. No mesmo dia, recebi uma entrega contendo os registros de propriedade de um apartamento duplex perto do Royal Plaza e as chaves de uma escuta de mobilidade popular no local. Não havia necessidade de adivinhar quem era o remetente. Quando as coisas chegaram, também recebi uma mensagem de um número desconhecido. Leve. Sempre sou eu quem lamenta. Não levei a casa nem o carro e mandei tudo de volta. No final do mês, mudei-me para um apartamento encontrado por um agente. Não é grande, tem cerca de 10 metros quadrados, o suficiente para eu morar sozinho. Na véspera de Natal, a atmosfera nas ruas de Berlim era festiva, e o céu estava repleto de fogos de artifício. De repente me dei conta de que estava separado de Liang Ting Shen há quase um ano. O tempo está avançando, eu vou me desapegar,
Vou me desapegar completamente, mas um relacionamento de 6 anos, perder o coração de uma criança, querer se conformar completamente com a coragem, ainda preciso de muitos anos. O motorista da van testemunhou no julgamento que Kwok Wai-lan havia comprado o assassino. E as provas eram tão completas que Kwok Wai-lan deveria ser poupado da prisão. Como cliente, tive que voltar para Hong Kong, mas nunca esperei ver Liang Tingshan novamente. No dia do segundo julgamento, encontrei Liang Tingshan do lado de fora do tribunal. Há quase 2 anos que não o vejo. Liang Tingshan está muito mais magro. A extremidade da sobrancelha tem uma cicatriz. É o acidente de carro deixado. Veja, toda a aura é mais forte. E minha memória daquele Liang Tingshan está longe. Nós nos cumprimentamos com um sorriso, como velhos amigos que não se viam há anos. Liang Tingshan me perguntou: você ainda vai voltar para Hong Kong desta vez? Você planeja ficar em Berlim por muito tempo no futuro? Eu deveria ir para Xangai. Nos últimos anos, com o crescimento dos veículos de energia nova, minha empresa e a tecnologia nessa área, a diretoria decidiu, no início do ano, abrir uma filial em Xangai e enviar a mim e a alguns colegas para assumir a liderança. 4 olhos e parece que não há mais nada a dizer, mas os olhos de Liang Tingshan são muito bruscos, de modo que a parede do meu coração que eu construí com grande dificuldade, ele queimou uma rachadura. 2 anos é muito pouco, não sou suficiente para me libertar completamente. Evitei seus olhos e perguntei: como está a sua saúde ultimamente? Está bem. Ele riu e deu mais um passo à frente, com os olhos mais agressivos. Nanin, não há problema em ir para Xangai lá, embora eu tenha algumas restrições, mas proteja você. Ou Zheng Juolin. Já terminamos. Endereço estranho, tom distante, a distância vai nos separar completamente. Liang Tingshan não disse nada, apenas me disse quando me mandou para o aeroporto: Ying, não vou me casar e só terei você no futuro. Já era extremo para ele fazer isso, mas eu não conseguia superar esse obstáculo. Desde que você volte, eu o seguirei em tudo. Então quero que meu Yuan volte à vida. Quero que minha filha viva em segurança ao meu lado. Você pode fazer isso? As sobrancelhas de Liang Tingshan estavam coloridas com uma pitada de tristeza. Seus olhos lentamente se avermelharam. Ele disse que sentia muito, que não podia fazer isso. Sim, mesmo um punhado de pessoas como você não pode trazer as pessoas de volta dos mortos, então onde podemos fazer isso? No ano em que cheguei a Berlim, tudo o que eu fazia, além de trabalhar, era consultar um psiquiatra e tomar remédios. Tudo o que eu precisava fazer era fechar os olhos e só conseguia pensar em Yuan sendo jogado na lixeira. Chorei ao dizer: Liang Tingshan, isso é impossível para nós. Liang Tingshan segurou meu rosto e me ajudou a enxugar as lágrimas. Ying, espero pelo dia em que você deseja voltar. Ele desde o nascimento é um filho orgulhoso do céu que navega tranquilamente. Provavelmente esta vida foi amarga, tudo em meu corpo para experimentar. Suspirei desamparado. Por que me preocupar? Ele não disse nada, apenas me abraçou gentilmente e deu tapinhas em minhas costas. Consegui conter as lágrimas e caí no chão novamente. Que bom se você fosse apenas Liang Tingshan, mas ele não é. Ele é Zheng Juolin, portanto não estamos destinados a ter um final. Após o Festival da Primavera, voei de Berlim para Xangai. No último semestre, Liang Tingshan e eu raramente nos contatamos, exceto pelo Feliz Ano Novo às 0 hora do primeiro dia do mês e nada mais. No momento em que o avião aterrissou em Xangai, recebi um e-mail sem nome em Berlim com um duplex em Luzhezu. Mesmo assim, não o quis e dividi um apartamento com um amigo perto do meu escritório. Depois que o correio expresso foi enviado de volta para Liang Tingshan, ele me ligou e o som de um isqueiro esfregando o volante soou no receptor e ele disse: Ying, não seja teimosa, você tem que me dar uma chance de compensá-la. Eu não quero isso. Eu não havia pedido nada naqueles 6 anos com ele, e não fazia sentido aceitar algo dele novamente depois que nos separamos. No final do telefonema, Liang Tingshan parecia estar rindo da minha raiva. Já se passaram 3 anos, Guilin também entrou, como você consegue superar isso? Eu não disse nada, apenas fiquei olhando os fogos de artifício na TV. Foi só depois de muito tempo que eu falei: Liang Tingshan, você pode passar outro aniversário comigo. Depois desse aniversário, talvez eu o perdoe. Durante os anos em que estivemos juntos, apesar
de sermos pobres e miseráveis todo ano, no meu aniversário, Liang Qingshan preparava uma surpresa para mim. O ramo começou. Precisava estar ocupado com muitas coisas. Na véspera do meu aniversário, se não fosse pelo telefonema de Liang Qingshan, eu teria me esquecido. No dia seguinte, fui a Hong Kong e voltei ao Ho Man Chin State com Liang Qingshan. Empurrando a porta, descobri que nada havia mudado no interior, mas muitos itens infantis haviam sido adicionados. Um fantoche de porquinho no sofá e uma cadeira de bebê ao lado da mesa de guia. Se Yuan nascesse com sucesso, seria apenas o suficiente para usar. Eu reprimi a vontade de derramar lágrimas. Não é que eu não entendesse que Liang Qingshan estava aprendendo desajeitadamente a me compensar, mas já era tarde demais. Liang Qingshan e eu fomos às compras no Parking Shop como antes. Ele empurrou o carrinho de compras e eu o segui, colocando as coisas selecionadas na cesta. Ao contrário do que acontecia antes, quando fazíamos compras, não precisávamos mais comparar preços. O jantar foi preparado por Liang Qingshan, com todos os meus pratos favoritos. Ele acendeu as velas e me deixou soprá-las para fazer um pedido. Sentamos um em frente ao outro, bebemos a cerveja que compramos e conversamos sobre o passado. As luzes da sala se apagaram e as velas balançaram, refletindo o outro em nossos olhos. Deixe-me lhe dar o meu desejo de aniversário este ano. Liang Qingshan congelou e riu. Então eu desejo que você volte. Será que isso vai se realizar? A resposta era óbvia, mas ele ainda desejou na vela. Meus olhos estão um pouco doloridos. As pessoas de Hong Kong adoram acreditar em deuses e budas, mas Liang Qingshan não acredita neles. Mas desde quando você colocou esses desejos de amor indescritíveis nos deuses e deusas do céu? Mais um desejo para sua segurança. O relógio bateu 12 horas e meu lembrete de embarque apareceu. Eu disse a Liang Qingshan, eu devo ir. Eu acompanho você, lado a lado. Saímos dos 14 metros quadrados do alojamento público. No momento em que a porta se fechou completamente, olhei para trás, indo em frente. Eu não deveria estar voltando. Liang Qingshan e eu nos separamos na sala de espera, e ele me disse, eu realmente quero começar de novo com você. Então, você pode ser apenas Liang Qingshan? Perguntei com um leve sorriso. Liang Qingshan ficou atônito. Veja bem, você fala sobre me amar, mas depois opta por ficar em silêncio quando se trata do assunto relativo a amor e pão. Em silêncio por um longo tempo, fiquei com os olhos vermelhos para ele pela última vez nesta vida. Mesmo que você seja apenas Liang Qingshan, isso é impossível para nós. Há muita coisa que nos separa, o engano, a vida de Yuan, os 6 anos pelos quais paguei injustamente. Espelhos quebrados continuarão a ter rachaduras mesmo que sejam consertados. Liang Qingshan, eu não o odeio mais. E eu simplesmente não o odeio mais. O rádio emite um sinal sonoro pedindo para embarcar, e eu me viro para sair. Liang Qingshan me chamou. Yin Yin. Eu me virei para olhá-lo novamente, pois naquela tarde, ele estava sentado na sala de aula da escadaria, com a luz do sol entrando, e me deparei com aquele par de olhos sorridentes e afetuosos. Ele abriu os braços em minha direção, seu sorriso florescendo lentamente. Só mais um abraço. Larguei minha mala e corri o mais forte que pude até ele, como já havia feito inúmeras vezes antes. Liang Qingshan apenas me abraçou gentilmente e me advertiu calorosamente. Aceite o que lhe é dado. Não é considerado uma compensação. Apenas aceite como o que eu lhe dei, o último presente de aniversário. Ótimo. Você não está com boa saúde. Precisa descansar. Mesmo que esteja ocupado no trabalho. Bom, procurando um namorado no futuro, não procure um bastardo como eu, mas não seja tão ruim, um pouco de dinheiro pelo menos. Pode protegê-la e lhe dar uma vida privilegiada. Bom, ele tocou suavemente a lateral da minha orelha. Estava quente, tão quente que derramei uma lágrima. Sinto muito, Tony, eu pretendia mentir para você pelo resto da minha vida. Desgraçado. Eu ri e o repreendi, mas depois lhe dei um tapinha nas costas e fingi me despedir. Liang Qingshan, estou indo embora. Vá. Não me virei e dei grandes passos à frente, mas o olhar ardente atrás de mim continuava me seguindo de perto. Liang Qingshan ficou parado onde estava, observando a figura esguia de Nan Yin desaparecer atrás do controle de segurança, depois desaparecer no mar de pessoas e, finalmente, desaparecer completamente em seu mundo. Um rugido alto soou, e ele olhou para cima enquanto o avião voava para o céu azul. Foi também nesse momento que a Senhora Wen chamou. Partiu? Sim. Ele respondeu.
Mamãe, acabou. Quando o avião desapareceu no alto do céu, todos os seus anos de amor e obsessão chegaram ao fim naquele momento. Leung Ting-shan assumiu oficialmente o controle do HSBC quando tinha 33 anos de idade. No inverno do mesmo ano, seu avô materno faleceu, e ele voltou a Pequim para oferecer suas condolências, herdando a propriedade da família Leung. Nos anos seguintes, ele viajou de um lado para o outro entre Hong Kong e a China continental, e às vezes ia a Xangai, mas Xangai era tão grande que ele ia lá uma dúzia de vezes por ano e não encontrava Nain nenhuma vez sequer. Nesse inverno, Hong Kong teve uma rara nevasca e Fei salvou um jogo. Havia um empresário chinês que voltou da Alemanha, uma mistura de chinês e alemão, chamado Meng Yiwei, que saiu para falar de negócios e trouxe sua filha de apenas 4 anos de idade. A garotinha tinha um rabo de cavalo duplo, cabelo levemente encaracolado, traços delicados, como uma boneca na vitrine, muito atraente. Alguém provocou Meng Yiwei. Por que você tem que levar sua filhinha com você quando sai para socializar? Antes que Meng Yiwei pudesse dizer qualquer coisa, a garotinha falou claramente: Mamãe está trabalhando. Papai disse que eu não posso incomodá-la. Então só posso incomodar papai e os tios. Ai, Gu, tão fofa. Qual é o seu nome? Yuan Yuan. A garotinha respondeu com clareza. Bang! A taça de vinho na mão de Leung Ting-shan caiu no chão e se despedaçou. Naquele instante, Leung Ting-shan viu a sombra de Nan Yin entre as sobrancelhas de uma menina de 4 anos. O brilho posterior de Meng Yiwei o varreu, seus olhos Danfeng virados para cima carregavam um óbvio escárnio. No segundo seguinte, Meng Yiwei falou: Meng Nan Yuan. O sobrenome de minha esposa é Nan, e seu lar ancestral é Yuan Jiang. Não Yuan, mas Yuan como no rio Yuan. Nanyin sente falta de sua cidade natal, não dele. Houve muitas risadas na mesa de jantar esta noite porque Yuan estava lá. Enquanto Leung Ting-shan observava, ele não pôde deixar de pensar na Yuan que ainda não havia nascido. Se Yuan tivesse nascido em segurança naquele ano, ela teria sido linda, herdando todas as boas qualidades dele e de Nanyin, e seus olhos seriam como os da mãe, brilhantes, como as estrelas no céu noturno. Ele teria dado a ela tudo o que havia de mais precioso no mundo, e teria deixado o mundo crescer a seus pés. O jantar se dispersou, Leung Ting-shan caminhou em meio à multidão no final, levantou os olhos inadvertidamente e viu o guarda-chuva parado na neve de Nanyin. Casaco cor de camelo, lenço branco, cabelos curtos e compridos, com um olhar afiado e competente, mas as sobrancelhas e os olhos são calorosos, calmos e pacíficos, o que deixa claro que, nesses anos, ela foi muito bem criada, ao contrário do que acontecia naqueles anos em que ele sofria muita agressão. Ao longo dos anos, Leung Ting-shan não foi perguntar sobre as notícias de Nain. Apenas sabia vagamente que sua carreira estava prosperando, não sabia que ela havia se casado. Ele não queria admitir que Nanyin estaria melhor sem ele, mas a realidade era que Nanyin estaria melhor sem ele. Mamãe. Yuan soltou Meng Yiwei e correu para Nanyin. Nanyin sorriu e abraçou sua filha, acenando para Meng Yiwei com um sorriso. Meng Yiwei, vamos, estamos em casa. Esse sorriso era igual ao da garota que usava um rabo de cavalo e o chamava de Leung Ting-shan, anos atrás. Meng Yiwei despediu-se educadamente da multidão. Leung Ting-shan apenas observou enquanto Meng Yiwei corria para frente, pegava Yuan em seus braços, pegava a mão de Nanyin e olhava para ela com um olhar de amor que estava prestes a transbordar. Mãos tão frias? Por que você não me esperou no carro? Faz muito tempo que não vejo o Sr. Meng sentir sua falta, então vamos para casa? Sim. Do início ao fim, Nanyin não encontrou sua presença, ou ela o viu apenas para tratá-lo como um estranho. A família de 3 pessoas entrou no carro e foi embora. Com a neve caindo nos olhos, Leung Ting-shan de repente se lembrou de que, ao longo dos anos, Nanyin nunca mais veio a Hong Kong. Agora que ela pisou nesse pedaço de terra que lhe trouxe inúmeras cicatrizes, o passado foi todo destruído e ele também foi destruído. Um amigo que tem boas relações com Leung Ting-shan reconheceu Nanyin e disse a ele: naquela época, o senhor Ose... Meng fez muito barulho para se casar com Nanyin. Minha ex-namorada é prima distante do senhor. Meng disse. Ah, ele então. Com Nain, disse. Desde que você esteja disposta a vir para o meu lado, que identidade eu posso lhe dar para construir? Tudo que você precisa fazer é uma coisa: dar um passo firme em minha direção e deixar todo o resto comigo. Essas palavras caíram nos ouvidos de Leung Ting-shan, incomparavelmente irônicas. Veja, há pessoas que descerão bem alto por ela, só que você, Zheng Jiolin, não pode fazer isso.
No caminho de volta, Liang Ting-shen recebeu uma ligação telefônica da senhora Wen, que estava do outro lado do telefone instruindo cuidadosamente: Juolin, o tempo está ficando frio. Lembre-se de adicionar mais uma peça de roupa. Liang Ting-shen de repente se lembrou em transe que a senhora Wen não o chamava de Ting-shen há muito tempo. Parecia que desde o ano em que Nai Yin deixou Hong Kong, Liang Ting-shen desapareceu junto com ele. Ele havia sido Zheng Juolin por um longo número de anos, mas só havia sido Liang Ting-shen por 6 anos.